Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Com alegria que estamos mais uma vez reunidos para estudarmos a palavra do nosso Deus. E hoje nós estaremos iniciando o primeiro estudo da série de estudos no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos. Para o nosso direcionamento estaremos utilizando também o material de John Stott, da sua série de estudos, e esse tem como tema o poder do Evangelho. Romanos representando exatamente a ideia do poder do Evangelho. E aqui nós precisamos lembrar, essa carta de Paulo aos Romanos é uma das mais ricas cartas escritas, deixada pelos servos do Senhor no Novo Testamento para a nossa edificação, e nós estaremos buscando tirar algumas lições preciosas desse material deixado pelo apóstolo Paulo para as nossas vidas. Que Deus assim nos auxilie na meditação da sua santa palavra. A primeira questão já levantada por John Stott está aí relacionada aos versículos de 1 ao 7 do capítulo 1, e ele questiona exatamente que tipo de informações sobre o Evangelho podemos encontrar nesses versículos. Quando nós lemos esses primeiros versículos, vamos observar Paulo dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para seres apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência ou fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para seres santos, graças a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então nós analisamos aqui esses versículos e observamos como tem muitas informações preciosas acerca de quem é Paulo, acerca de quem são os romanos e principalmente de quem é o Evangelho. Quais são as principais informações acerca do Evangelho? A primeira coisa que se apresenta aí é o Evangelho tem uma origem bem definida, e essa origem é o próprio Deus. Paulo ele fala no versículo 1, separado para o Evangelho de Deus. Esse Evangelho é de Deus, não é um Evangelho segundo a intenção de qualquer homem, não é um Evangelho segundo as vontades humanas, mas ele tem uma origem divina, ele é do próprio Deus. A segunda realidade acerca do Evangelho revelado nesses versículos esse Evangelho ele é atestado segundo as Escrituras. Nós vemos isso no versículo 2, que ele diz que, segundo o que os próprios profetas já haviam falado, e tudo aquilo que está registrado nas promessas nas Sagradas Escrituras. Então, meus irmãos, nós começamos a observar, não é a tradição, não são as realidades contemporâneas, mas é a própria Escritura que é imutável, que é eterna. Essa é o fundamento do Evangelho. Isso é que atesta sobre a veracidade do Evangelho. A próxima realidade acerca do Evangelho revelada nesses versículos é que esse Evangelho tem a sua essência na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo ele fala aí no versículo 4 que Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, o Filho de Deus, o descendente de Davi, versículo 3, ele é a essência do Evangelho. É somente nele que o Evangelho é confirmado, somente nele que o Evangelho ele toma a sua forma completa. A próxima realidade aí está relacionado ao destino deste Evangelho, todas as nações. Por isso também os gentios são alcançados pela graça de Deus. O Evangelho não é mais restrito a um grupo específico de pessoas, mas todas as nações estão convidadas a receber a graça de Deus no Evangelho. E a última observação aí que nós podemos observar, que esse Evangelho ele tem um propósito, e esse propósito é para que todos aqueles que são alcançados possam viver
em obediência pela fé. Então essas observações levantadas aqui por Paulo sobre o que é o Evangelho leva exatamente a essa reflexão sobre o que significa obediência por fé. Qual é a relação entre esses dois aspectos? O que modo a obediência e fé estão ligadas por natureza? Nós vamos perceber aqui, meus irmãos, que existe uma relação muito íntima entre essas duas coisas. Toda a Escritura vai falar sobre isso. Quando Deus chamava os seus profetas, Ele deixava claro que o que Ele exigia dos seus profetas era obediência. Nós sabemos disso e temos como exemplo no Antigo Testamento, um grande exemplo, o próprio Abraão, o pai da fé. Abraão, ele foi conhecido como o pai da fé porque ele acreditou em tudo que Deus falava. Ele tomou isso por justiça, isso lhe foi imputado por justiça. Mas a fé de Abraão não era apenas uma fé racional, não era apenas uma fé emocional, era uma fé prática. Abraão, ele praticava, ele tomou atitudes que comprovavam a sua fé. E os próprios livros do Novo Testamento, quando cita Abraão como alguém que teve fé, lembra que Abraão, ele comprovou a sua fé ao entregar o seu bem mais precioso. Quando Deus pediu o seu filho, ele estava ali disposto a entregar, porque ele cria que Deus era poderoso para restituir até mesmo dentre os mortos. Isso é comprovar a fé por meio de obras práticas. É ser obediente a Deus, até mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Nós vemos o maior de todos os exemplos, o próprio Senhor Jesus Cristo, esse que veio ao mundo por obediência do mandamento do Pai, ele que cumpriu toda a lei, ele que se submeteu à lei com obediência para que nós pudéssemos alcançar a fé e a salvação em Cristo Jesus. Então Jesus, ele foi obediente até o fim, tendo a morte e morte de cruz. Isso comprova, meus irmãos, como fé e obediência são dois aspectos que andam lado a lado. Por isso que quando Tiago escreve a sua carta, ele nos lembra que uma fé que não é traduzida em obras práticas de obediência a Deus, uma fé que não pode ser vivida e transcrita no dia a dia, essa fé é morta. Não adianta nós dizermos que temos fé se nós não somos obedientes a Deus, e sendo obedientes não praticamos obras dignas de justiça. E isso não é fé. A fé verdadeira é uma fé que está ligada à obediência e à prática da vida diária daquilo que Deus quer de nós. Terceira questão levantada por John Stott está aí relacionada ao versículo 6, quando fala sobre os cristãos e mesmo os gentios que são chamados para seres, como nós observamos aí, vocês que são chamados para seres de Jesus. Que tipo de sentimento, de que maneira nós experimentamos esse sentimento de pertencer? É o questionamento feito por John Stott. E aqui, meus irmãos, existe uma das coisas mais belas do cristianismo. Nós observamos nessa afirmação do apóstolo Paulo, uma dos maiores bênçãos que nós podemos desfrutar, a bênção de pertencermos ao povo. Como diz o apóstolo Pedro, nós que não éramos povos, nós que não tínhamos parte com Deus, agora somos povo de Deus, agora somos nação santa, sacerdócio real, povo de exclusividade do Senhor, povo que foi comprado por um alto preço, um povo que agora pertence ao Deus, um povo que é propriedade desse Deus. Isso é maravilhoso. Quando nós recordamos os judeus no Antigo Testamento, eles se orgulhavam de dizer: nós somos o povo de Deus. Eles tinham esse sentimento de dizer que pertenciam ao povo, e mesmo quando eles foram levados ao cativeiro, esse sentimento de pertencer a um povo lhes dava força em meio ao cativeiro, lhes dava força mesmo em terra distante. E nós, como cristãos, agora também temos esse privilégio, mas muito mais do que entendermos que somos apenas um povo escolhido por Deus para servir a Ele. E Deus, no Novo Testamento, nos traz uma bênção ainda maior, porque além de sermos de Jesus, sermos servos, nós também somos chamados para sermos filhos de Deus. Como o próprio João escreve, lhes deu poder a todo aquele que crê de serem feitos filhos de Deus. Isso nos leva
a cada dia agradecermos a Deus por essa maravilhosa obra. Nós não temos direito algum de estarmos cabisbaixos, vivemos desesperados, angustiados, achando que estamos desamparados, achando que estamos isolados, que estamos esquecidos, porque a própria palavra de Deus nos lembra que nós somos parte de um povo eleito por Deus, comprado por Deus, um povo que Ele mesmo fez herdeiros do seu reino eterno. Nós somos filhos de Deus, herdeiros do seu reino. Então nós temos motivos para andarmos alegres, andarmos jubilantes, andarmos a cada dia com a nossa cabeça erguida, entendendo que nós pertencemos ao Rei dos Reis. Nós somos filhos, herdeiros do próprio Deus. Que Deus assim coloque essa verdade cravada no nosso coração e nosso coração esteja cada dia alegre por essa realidade de pertencermos a Ele. Próxima questão levantada por John Stott está relacionada aí aos versículos 8 em diante, que pergunta de que maneira Paulo expressa seu afeto pelos romanos. Nós vamos observar aí que Paulo, primeiramente, ele expressa o seu afeto pelos romanos, dando graça a Deus por cada um deles. É o que ele diz no versículo 8: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. E isso é motivo de louvar a Deus, e Paulo assim faz, ele dá graças a Deus pela vida dos romanos. Aqui, meus irmãos, ele não fala apenas agradecendo a Deus, louvando a Deus, mas ele também ora por essa igreja. Ele diz, porque Deus é quem sirva meu espírito do Evangelho, é minha testemunha, como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Veja que coisa interessante, essa igreja não era uma igreja das tantas plantadas pelo apóstolo Paulo. Essa igreja era uma igreja genuinamente cristã, o apóstolo Paulo reconhecia isso, e mesmo não tendo sido uma igreja que foi plantada por ele, ainda que ele ainda não tivesse tido nenhum contato físico diretamente com essa igreja, esse provavelmente foi o primeiro contato de Paulo por meio dessa carta. Ainda assim, Paulo ele já orava incessantemente por essa igreja, e isso trazendo para as nossas vidas, para os nossos dias, muitas vezes até nos serve como motivo de nos envergonharmos. Por quê? Normalmente nós temos orado pelos nossos irmãos que congregam na mesma igreja que nós. Normalmente temos orado por aqueles que dia a dia estão conosco. E muitas vezes nos esquecemos da igreja perseguida. Muitas vezes nos esquecemos de tantos irmãos espalhados por esse mundo que, por defender a sua fé, estão perdendo a sua liberdade, estão muitas vezes perdendo até a sua própria vida, e nós não temos sequer orado por eles. Mas a palavra de Deus, conforme o próprio Paulo fez, nos encoraja a sermos intercessores incessantes pela igreja de Deus, independente de nós já termos contato físico ou não com essa igreja, porque somos parte de uma mesma igreja. E Paulo continua demonstrando seu afeto por essa igreja. Em terceiro lugar, ele também demonstra que anseia ver esses irmãos. Continuando no versículo 10, ele diz: suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitá-los, porque muito desejo vê-los. Então Paulo ele demonstra que tem essa ansiedade por visitar aqueles irmãos, por conhecer mais essa parte da igreja. E aqui eu quero mais uma vez trazer uma aplicação para os nossos dias. Nós nos recordamos até com alegria, há poucos tempos atrás, como nós desfrutamos da bênção de podermos visitar as igrejas, de podermos ir, por exemplo, no dia de aniversários e sairmos em caravanas, uns visitando as outras igrejas e nos alegrando juntos. Hoje tem se perdido muito disso. Hoje nós temos visto que quando a igreja ela organiza uma programação, muitas vezes as igrejas co-irmãs, igrejas muito próximas, não dão a
importância devida para prestigiar aquela programação. Meus irmãos, isso é muito triste, porque na verdade nós estamos nos isolados dentro de algo que nós chamamos de evangelho, que não é o evangelho genuíno, porque o evangelho genuíno ele serve exatamente para nos confraternizarmos, para buscarmos viver em comunhão uns com os outros, e não somente dentro da nossa denominação ou dentro da nossa instituição religiosa, mas principalmente dentro do corpo de Deus, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, que não está apenas firmada em um local específico, mas está espalhada pelos 4 cantos desse mundo. Precisamos sim buscar e ter ansiedade por estarmos visitando uns aos outros, estarmos compartilhando, como ele diz na sequência, da fé mútua, uns encorajando os outros, uns fortalecendo os outros. É o que Paulo diz na sequência, e ele diz: a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, e isto é, para que a vossa companhia reciprocamente confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Aqui nós vemos algo muito precioso, muito interessante. Paulo é o grande apóstolo, conhecido como o apóstolo dos gentios. E Paulo, ele reconhece que mesmo ele sendo chamado para ser apóstolo, algo que ele afirmou categoricamente no versículo 1, eu, Paulo, chamado para ser apóstolo, ele reconhece que ele necessita de ser encorajado por esses irmãos. Ninguém é forte o suficiente que não necessite da ajuda do outro. Não existe ninguém que está isento de precisar do auxílio do outro irmão, e o contrário também é verdade. Não existe ninguém que é fraco, tão fraco que não possa ajudar em nada, que não possa trazer um auxílio em alguma área. Todos nós necessitamos uns dos outros para podermos crescer, e Paulo nos ensina muito sobre isso. A próxima questão, levantada por Joyce Todd, nos fala agora sobre os versículos 16 e 17, e nos questiona o que esses versículos revelam sobre o poder do Evangelho. Quando nós lemos os versículos, diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O que isso revela acerca do poder do Evangelho? Aqui Paulo ele deixa claro, meus irmãos, primeiramente, que ele não se envergonha desse Evangelho. Ele deixa claro que, mesmo diante de todas as circunstâncias que poderiam levantar-se, tentando que ele viesse a se envergonhar, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é somente o Evangelho que pode fazer o que mais nada faz, que é transformar vidas, trazer salvação para o homem. É isso que Paulo afirma. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Somente o Evangelho pode transformar. E nós temos visto isso no nosso dia a dia. Nós temos contemplado vidas sendo transformadas. Nós temos contemplado o poder de Deus se manifestando em pessoas que outrora estavam afundadas no lamaçal do pecado, e agora são parte do povo eleito de Deus, porque recebeu da graça de Deus, porque foi alcançado por esse poder transformador de vidas. Muitos de nós somos modelos, exemplos vivos de pessoas que foram alcançadas por essa graça e hoje estão completamente transformados, porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação. E Paulo ainda diz mais: esse poder se manifesta por meio da justiça de Deus que é revelada no Evangelho, de fé em fé. E quando Paulo ele usa aqui esse aspecto da fé em fé, ele está exatamente nos lembrando que a fé é necessária para que possamos crescer, para que possamos desfrutar cada dia mais do poder do Evangelho em nossas vidas. E quando o Joyce Todd nos questiona o que significa o justo viverá pela fé, nós precisamos refletir acerca dessa afirmação tão profunda do apóstolo Paulo. Nós sabemos que aqui ele está parafraseando as palavras do profeta Abacuque, e o profeta Abacuque, diante de todas as circunstâncias que estavam cercando, ele estava passando por um momento de crise, um momento de dificuldade, mas ele compreendeu pela própria palavra de Deus o que é viver
pela fé, não viver pelas vistas, não viver por aquilo que está vendo, mas viver por aquilo que o próprio Deus está falando. Abacuque, ele falou: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o fruto do curral minta, ainda que não venha o amantimento, eu todavia me alegrarei no meu Senhor, no Deus da minha salvação, porque eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio, eu vivo pela fé. O justo viverá pela fé. Por quê? Porque Deus nos convida a viver confiando nas promessas dele, e é isso que Paulo está nos lembrando aqui. Nós não estamos aqui firmados naquilo que estamos vendo, mas estamos firmados nas promessas eternas do Senhor, o Deus que não falha, o Deus que mesmo diante das circunstâncias tem nos conduzido, nos transformado. Esse Deus, ele é poderoso para fazer, e nós devemos confiar e crer que o justo, justificado, alcançado pela obra de Deus, viverá pela fé. E assim a história conclui esse primeiro estudo com o seguinte questionamento: que poder você já viu o Evangelho exercer na sua vida? E como ou que poder você ainda espera que ele exerça? Fica essa reflexão pessoal, muito íntima, muito própria de cada um. Como nós já temos desfrutado do poder de Deus em nossa vida, como nós já temos percebido a ação do poder de Deus em nossas vidas, e ainda mais, como nós temos ansiado a cada dia que Deus completa essa obra em nós. Porque nós sabemos uma coisa, meus irmãos: a salvação é um ato. A salvação de Deus foi conquistada pelo Senhor Jesus Cristo ali na cruz, e uma vez salvos, nós somos salvos para a eternidade. Mas nós estamos dentro de um processo chamado de santificação, e nesse processo, constantemente, diariamente, nós precisamos do auxílio de Deus para o poder manifestado por intermédio do Espírito Santo, o poder de Deus revelado na sua sagrada Escritura, venha ser transformado em obras práticas nas nossas vidas, que as nossas vidas sejam constantemente, diariamente transformadas pela ação maravilhosa de Deus. Assim, nós poderemos testemunhar que nós somos alcançados por esse Evangelho que é poderoso para transformar, e podemos também dizer que a cada dia nós estamos sendo transformados de glória em glória na imagem do Senhor Jesus Cristo, para sermos mais semelhantes à vontade de Deus. Assim, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a graça de sermos a cada dia crescendo nesta palavra. Estaremos meditando de Paulo aos Romanos, muita coisa preciosa para buscarmos compreender. Que Deus assim nos dê a graça de entendermos, e não somente a graça de entendermos, mas também de podermos viver, praticar esta palavra. Deus te abençoe, você no final do restante de semana, que baixe sua graça e proteção, e até o próximo.